Ele era alguém que não era do povo de Israel. Pode-se dizer até que ele era um inimigo em trégua, mas ele alcançou um milagre que poucos alcançaram. E eu sei que muitas vezes a gente se questiona do porquê de alguns alcançarem um milagre e outros não. E eu não quero ter a pretensão de te dar essa resposta. Mas eu quero apontar algumas características perceptíveis nesse homem, que se eu precisasse de um milagre, eu procuraria sinceramente desenvolver. Vamos falar sobre isso hoje? Olá, eu sou a pastora Kátia Alencar. E se crescimento espiritual usado na Bíblia como resposta é um assunto que te interessa, você já pode se inscrever no canal, bem como curtir, comentar e compartilhar, se assim desejar. Nós temos vídeos todas as sextas-feiras às 18 horas. E o nosso personagem de hoje é Naamã, que era comandante do exército da Síria e considerado o herói de guerra por muitos do seu povo. Inclusive tinha guerreado contra Israel. E numa dessas guerras, ele traz uma menina cativa, e é exatamente através dela que começa a sua trajetória para alcançar um milagre. Disse a menina à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã, após ouvir isso, conversa com o rei da Síria, que o envia ao rei de Israel. E se você acompanha os meus estudos bíblicos, você vai perceber que eu enfatizo sempre as atitudes. Porque para mim atitudes são muitas vezes mais importantes do que palavras. Atitudes são aquilo que denota o caráter de Deus que existe em nós. E são coisas que nós podemos aprender e desenvolver. Então aqui eu quero apontar 5 características de Naamã que, do meu ponto de vista, fizeram dele uma pessoa eletiva para o milagre. Então a primeira característica é ouvir conselhos. Ele não apenas ouviu, mas ele acatou um conselho de quem era aparentemente inferior a ele. E vemos ele repetir essa mesma atitude mais tarde. Então isso demonstra uma atitude de humildade. É verdade que conselho não é uma coisa que nós acatamos de todo mundo. Inclusive é preciso discernir o conselho e a intenção, mas nunca devemos desprezar as pessoas e seus conselhos. Ainda que não nos sirva imediatamente, a gente guarda e rumina que talvez possa nos servir para uma ocasião futura. Mas a verdade é que ouvir, de um modo geral, muitas vezes nos impede de errar. E muitas vezes Deus usa pessoas para indicar o caminho para nós alcançarmos o nosso milagre. E a segunda atitude dele é que ele era transparente. Aparentemente, todo mundo sabia da doença dele. Muitas vezes, para que a gente alcance o milagre, é preciso se expor. Eu já vi pessoas escondendo coisas de pessoas mais próximas que, se expusessem, seriam até melhor ajudadas. E, na verdade, eu acredito que o que a gente tem que analisar é o porquê da gente esconder determinadas coisas. Não seria, de repente, o orgulho, mas Naamã não se preocupou com o que pensariam dele. Ele estava preocupado em ir atrás do milagre que ele precisava. Eu já vi pessoas tendo situações modificadas porque havia toda uma igreja orando por elas. Porque existe um poder na igreja e no corpo de Cristo que muitas vezes a gente ignora. Não vou mentir e dizer que resolve todos os casos, mas pensa bem, o não você já tem. E foi Naamã atrás do milagre dele. E quando ele chega ao rei de Israel, resumindo o caso, o rei o manda para o profeta. E quando ele vai ao encontro do profeta, ele fica danado porque o profeta não sai para recebê-lo, não coloca a mão na enfermidade como ele achou que seria e dá instruções para que ele vá se banhar 7 vezes no rio. E aí ele fica mais danado ainda, porque ele diz que se era para tomar banho de rio, ele tomava banho de rio na cidade dele, porque os rios da cidade dele eram muito melhores. Então seus oficiais o aconselham, dizendo que se fosse uma coisa difícil, ele faria. Quanto mais se banhar no rio, que era uma coisa simples. Então, mais uma vez, ele demonstra uma característica dele, que é ouvir seus subordinados. E mais, ele demonstra uma outra característica, que é entender que nem tudo é como a gente imagina. Ele pensou que seria de um jeito e acabou sendo de outro. E muitas vezes é o que acontece em nossas vidas. A gente acha e espera que as coisas aconteçam de determinada forma. Mas muitas vezes os planos de Deus são outros. É como ele diz na palavra dele: os meus caminhos não são os vossos caminhos e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Servir a Deus muitas vezes é seguir na contramão. É não fazer o que todo mundo faz.
É como dizia a nossa mãe, você não é todo mundo. E mais, é muitas vezes fazer de uma forma diferente do que você faria. Mas se o Senhor está mandando, é dessa forma que nós devemos fazer. Claro que é preciso intimidade e maturidade para entender exatamente o caminho que Deus quer que a gente siga. Mas eu sempre digo que intimidade e maturidade está disponível para todo aquele que busca. Então vai Naamã, acata as sugestões, se banha no rio 7 vezes e após se banhar o milagre acontece. E após receber o milagre, o que ele faz? Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e Eis disse: que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Então aqui Naamã demonstra uma outra atitude de quem é candidato ao milagre, que é demonstrar gratidão. Todos nós já sabemos a importância da gratidão, mas quantos de nós sabem realmente ser gratos? A verdade é que muitas vezes a gente nem registra aquilo de bom que nos acontece, ou até muitas vezes nem lembra de quem nos ajudou. Claro que ninguém deve fazer nada esperando o reconhecimento de ninguém, mas gratidão é um sentimento que nós devemos desenvolver, primeiramente a Deus e também às outras pessoas. E Naamã faz questão de voltar e agradecer, e até oferecer um presente para o profeta, que naturalmente rejeitou, mas ele ofereceu. Então, gratidão sempre envolve se oferecer para fazer alguma coisa em prol da pessoa que te ajudou, ainda que ela recuse, mas ela nunca vai esquecer a atitude de gratidão que a pessoa demonstrou. E como eu já disse, ninguém deve fazer nada esperando receber algo em troca, mas desenvolver gratidão é demonstrar o caráter de Deus que habita em nós. E continua Naamã. Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então, a última atitude de Naamã que eu quero apontar aqui é reconhecer o Senhor. E quando eu falo de Senhor, eu não estou falando apenas de pronome de tratamento. Eu estou falando de senhorio. Conheço pessoas que receberam um milagre e depois simplesmente esqueceram do Senhor, até precisarem novamente. E aqui eu vejo a bondade do Senhor, que muitas vezes dá um milagre até para quem não o reconhecerá depois como Senhor e Salvador. Mas não foi o caso de Naamã, que percebeu que, mais do que da bênção, ele precisava também do abençoador. Conclusão: ser abençoado por um milagre geralmente envolve um conjunto de atitudes, envolve inclusive o propósito de Deus. Quer dizer, muitas vezes o milagre que a gente precisa vem através de mudanças de atitudes nossas. Mas eu acredito sinceramente num Deus que faz milagres hoje da mesma forma que fazia na antiguidade. Acredito também que o milagre está acessível para todo aquele que crê. Mas de toda essa história de Naamã, existe uma coisa que ficou muito clara para mim, que é, mesmo ele sendo um estrangeiro, sendo de um povo que não era o povo de Israel, ele foi tocado pelo Senhor. Depois do milagre, ele permitiu que mudanças acontecessem em sua vida. E essa é a pergunta que todos nós devemos fazer. Será que depois de receber o milagre que eu preciso, eu vou permitir que Deus faça as mudanças que Ele quer fazer na minha vida? Medite bem nessas coisas. Tchau, fica com Deus e até a próxima.